Fala galera, nesse vídeo nós finalmente vamos falar sobre componentes. Então vamos lá ver que são esses caras que são, já adianto, são bastante importantes para a construção de aplicações utilizando o Vue.js. Então componentes não é nenhuma novidade, então, assim como outros frameworks modernos, o Vue permite que a gente crie componentes que são, que são isolados, né, da sua aplicação. Então eles ajudam principalmente no favorecimento da reusabilidade e da manutenibilidade. Por isso eles são tão importantes. No caso do Vue.js, eles são autocontidos, eles incluem tanto HTML como JavaScript ou TypeScript e o CSS, mas também pode ser SAS, né? Algum dessas linguagens que precisam ser pré-processados para gerar o CSS. Para isso a gente precisa de utilizar um projeto mais complexo usando o Node, mas existe essa opção, a gente vai ver mais à frente como é que funciona. Então, dessa forma, é uma das ideias do Vue, né, deixar esses caras autocontidos, facilitar a manutenção, ou seja, precisa alterar a cara desse componente. Onde é que você vai? No arquivo do componente. Precisa alterar o código, a lógica, no mesmo arquivo do componente. A HTML está lá, tudo num arquivo só. Não precisa ir no CSS gigante lá que você está utilizando, ou num arquivo JavaScript gigante lá que tem todo o código. Essa é a ideia por trás do uso de componentes, de forma bem simplificada. Então, como é que a gente faz aqui? Tenho aqui minha aplicação. Essa é uma maneira de registrar um componente. Então, estou criando um componente, estou chamando ele de button counter. Você vê onde é que vai ser utilizado esse nome, é importante aqui. E aqui eu estou criando o componente. O componente nada mais é que um objeto que tem aquele vetor dado, aquele método data que expõe os dados. E aqui é a primeira vez que vocês vão ver, tem um template. Além do data que a gente viu, você pode declarar esse objeto template, que é onde você coloca o HTML que você quer que seja renderizado, onde você quer que o componente seja renderizado. Então aqui já tem um código usando a interpolação, ó, tá vendo ali quando tem dentro do botão tem os dois, a sintaxe do bigode e um count, então onde tem you clicked me count vai aparecer o valor da variável count. Então, como é que eu uso esse cara dentro da minha aplicação, depois que foi montado, obviamente. Por exemplo, aqui está dentro dessa div, eu posso simplesmente dizer que eu quero usar o meu componente usando a tag button counter, que é o mesmo nome que eu coloquei na hora de declarar o componente. Então, quando eu fizer isso, aqui vai ter um botão que vai ter essa frase, e o click em me e número de vezes, e eu posso reutilizar esse componente. Então, eu poderia colocar logo embaixo o mesmo componente, eu teria, nesse caso, o mesmo HTML duplicado, mostrando sempre o mesmo valor, já que dois componentes têm o mesmo dado aqui, né? Então, cada um tem o seu count, na verdade, são duas instâncias desse componente, cada um tem o seu count, então você poderia clicar eles individualmente. A ideia é bem simples que eu queria mostrar aqui é de como criar um componente, como utilizar e falar do template. Em determinados momentos você vai precisar, você tem uma árvore de componentes, como eu falei, você precisa passar a informação do componente pai para o componente filho. Isso é feito através do props, certo? Vocês vão ver como é que a gente declara, mas que basicamente são atributos customizáveis que você registra em um componente. E aí, a partir disso, o componente pai pode passar informações para o componente filho, certo? Então, é importante você perceber que, assim como no React, toda a informação aqui deve ser passada no sentido de pai ou mãe, né, como queiram, para filho. Ela é unidirecional e os próprios vão ajudar nisso. Então, aqui, uma aplicação que eu estou criando, né, que tem um vetor já lá de posts. Montei esse cara e agora eu vou registrar o meu componente, que eu estou chamando de blog post. Então, dentro da minha aplicação, eu vou ter uma div, onde eu vou ter aqui ó, um vFor. Basicamente, o que ele faz aqui, ele vai percorrer o vetor que está ali declarado no componente raiz, e para cada um desses elementos do vetor, eu vou criar um componente blog post, que é o que eu estou definindo aqui. Então, esse dois pontos title, eu estou passando o valor do post que está no laço, ponto title, para essa props. É por isso que é title lá. O nome tem que estar amarrado, certo? Dois pontos title tem que ser o nome da prop que você declarou.
O que vem aqui, no post.title podia ser post.name, podia ser outra coisa, mas essa parte aqui da diretiva tem que corresponder ao nome da propriedade. Então, quando eu faço isso, na hora que for renderizar, essa props dentro do meu componente vai estar com o valor informado ali. E aí, quando ele for renderizar o meu template lá, que eu me referencio na interpolação do title, ele vai ter esse valor. Então, nesse caso aqui, eu teria algo como assim: 3H4, cada um com título: My Journey with Vue, Blog with Vue, Why Vue is so fun. Não é assim que você passa informações do pai para o filho. Certo? É natural que em algum momento, já que essa informação é unidirecional, você precise escutar eventos do componente filho para que o componente pai seja alterado de acordo com alguma mudança gerada no componente filho, já que eu não posso alterar eles diretamente por conta do fluxo, que é unidirecional. E vale ressaltar que o props ele também não pode ser alterado. Então, para isso, eu preciso de que eventos sejam passados. Essa comunicação é feita por eventos que você vai customizar. Então, ele usa essa sintaxe, $emit e o nome do evento. E para você capturar o evento, né, escutar por esse evento, você reagir a ele, você usa a sintaxe on, nome do evento, e aqui você coloca o código. Então, vamos para um exemplo aqui, para ver como é que a gente pode usar isso. Então, novamente, componente raiz com agora duas variáveis expostas, um vetor de post e uma variável dizendo que indica o tamanho da fonte. Está aqui o meu HTML. Então, aqui eu vou destacar a diretiva de style. Então, aqui sempre que o font size for aumentado aqui, o style inline, o font size vai ser alterado. Então, é assim que ele vai aumentar. E aqui, de novo, eu vou ter um for percorrendo os posts. Estou passando a chave aqui que é importante para o for, mas não é usado na renderização. Estou passando o título. E aqui já tem um evento customizado que eu vou já explicar. Esse @enlarge text. Então veja lá, como eu falei, né? O post font size está dentro da diretiva de style. Então sempre que ele for alterado, vai alterar o estilo. Eu tenho a propriedade de título novamente. E agora veja que eu tenho uma declaração do emit. Quando eu declaro emit, eu estou dizendo assim: o meu componente emite esse evento chamado enlarge text. Então aqui no meu componente raiz, que é onde está esse HTML, eu tenho que tratar esse cara. Você trata com arroba e o nome do evento que você quer tratar, certo? Enlarge text. Poderia ser arroba click, que é o clique normal, né? Como é um customizado, tem que ser o nome que está aqui dentro do emit. Certo? E aqui tem que ter só a correção do case, do formato, né? Então, beleza. Esse cara vai escutar o que acontece. Agora, aqui dentro do meu componente, ó, eu estou tratando o evento de clique do botão. E quando eu clicar no botão, ele vai emitir. Ou seja, sempre que eu clicar no botão, ele vai emitir um evento. E esse evento vai ser tratado lá no meu componente Py. E, no caso, vai alterar a fonte aqui, vai somar mais um. Então, é assim que funciona. Cliquei aqui, ó, vai ser capturada ali em cima, a fonte vai ser incrementada em mais um, logo o valor fonte size vai ser incrementado em mais um e, consequentemente, o estilo vai aumentar aqui o tamanho. Então, sempre que eu clicar no botão, a fonte aumenta em 0.1 e, naturalmente, o tamanho da fonte do post vai ser alterado. Então, mais um exemplo. Ali, para ficar mais tranquilo, para ficar melhor o código, mais legível. Então, vamos lá. É o mesmo exemplo, certo? Só com código mais bem escrito. Então, aqui eu botei a mesma quantidade de post, a mesma variável, só que agora eu criei um método. Para eu não ter... Aquela expressão era muito simples, eu somava 1. Mas aqui dentro da interpolação eu só posso ter uma instrução. E pode ser que o que você queira fazer seja mais complexo. Aqui eu criei um método que ele recebe o tamanho do incremento. Eu não vou somar mais só 0, 1. Vamos ver como é que a gente usa isso. Então veja aqui que basicamente o que mudou foi onde eu trato o evento, né, no template do componente raiz. E agora, ao invés de ter a expressão lá, post.size mais igual a 0.1, não. Eu digo que quando acontecer esse evento, eu vou chamar
o método onEnlargeText, que está definido no Py. Você pode passar assim, não se preocupe, que ainda assim ele pode receber valores. Tá vendo que eu estou passando só o nome. Então vamos ver como é que fica aqui o meu componente. A mesma forma aqui, ó, EnlargeText linkado ali. Então, quando o evento que é emitido pelo meu componente blog post, que é o componente filho, está sendo tratado no componente Py. O meu template aqui está a mesma coisa, a diferença é que agora eu passo um valor, ó, enlarge, eu dou um emit para chamar o evento, e se você quiser passar um valor, você usa essa outra opção, esse outro argumento. Passando um valor simples, 0.1. Então, quando o cara clicar nesse evento, clicar no botão, o que é que vai acontecer? Esse valor vai ser enviado, vai ser tratado lá no onEnlargeText. Essa é a primeira parte. E aí, o onEnlargeText lá vai chamar o método que está no meu componente root, que é onEnlargeText, certo? E o valor vai 0.1 é enviado diretamente para esse método. Então ele vai lá, vai chegar como parâmetro lá. No caso aqui 0.1. Quando chegar lá, ele vai atualizar, né? O método vai ser chamado, o font size vai ser atualizado, consequentemente vai atualizar o objeto que está dentro do data, que como é rastreado pelo view, vai alterar o estilo ali. Então é assim que a gente cria eventos e escuta o evento nos elementos Py. Então, já deu para ter uma noção, assim fica melhor, porque eu tiro a lógica de dentro do HTML. Eu não tenho ali como é que eu posso falar? Uma expressão JavaScript. Eu chamo o método, o código está ali isolado no elemento. Fica mais fácil da manutenção. Tem até uma opção de usar slots que a gente vai ver. Você pode passar dados via props, né? E no caso com diretivas, mas você também tem uma forma mais comum no HTML, que é utilizando isso aqui. Por exemplo, criei meu componente e eu quero que o conteúdo ali seja customizado dessa forma. Eu não quero passar um 2.content, por exemplo. Então dá para fazer com o uso de slot. Você tem essa tag HTML específica. Então, essa é bem simples. A ideia é essa. Ó. Criei meu componente alertbox. Você coloca dentro do template, slot, fecha slot. E aí, a informação que você passar vai substituir aí. Por exemplo, to do add boot. É um texto simples. Vai ficar dentro do... O botão vai ter esse texto add boot. Eu posso ter coisas mais complexas aqui, ó, um ícone e um texto, os dois vão entrar nesse local. E pode ter algo mais complexo, por exemplo, um outro componente que você definiu. Mas a ideia é essa. E você pode ter um componente com múltiplos slots, mas nesse caso você tem que nomeá-los para que você consiga, para que o view consiga entender qual informação vai para qual slot, certo? Então aqui é um exemplo, certo? Para mostrar o escopo. Como nesse caso aqui vai funcionar o item, porque o item está sendo referente ao elemento Py, certo? Então veja que esse cara ele não tem acesso às variáveis do toDoButton, porque ele está no nível do componente Py. Então aqui no alert box ele vai chamar aqui o meu item lá. E aí por isso que funciona. Eu vou colocar um toDo que vai ter um botão delete first item, mas essa variável está lá. Então aqui é o gráfico mostrando como é que funciona esse escopo. Então pessoal, era isso que eu queria falar de componentes e finalmente agora chegou o momento de a gente juntar todo esse conhecimento e desenvolver uma aplicação usando o Vue, usando as diretivas, os componentes, componente root e tudo mais. Então, espero que vocês tenham gostado e fiquem aí para a nossa prática e último vídeo sobre essa primeira parte do conteúdo sobre Vue.js. Valeu e fui!